Boa noite. Hora do Voto recebe hoje Henrique Meirelles, pré-candidato do MDB à presidência da República, nome que deverá ser formalmente lançado como candidato do MDB na Convenção Nacional, agendada para o dia 2 de agosto. Henrique Meirelles foi ministro da Fazenda do governo Temer de maio de 2016 a abril de 2018. Foi deputado federal eleito pelo estado de Goiás. Teve atuação de destaque na direção de várias empresas de porte no setor privado. Foi fundador e presidente da Associação Viva o Centro, que desde 1990 atua na revitalização do centro da capital paulista. E eu agradeço muito, Henrique Meirelles, sua presença no Hora do Voto de hoje. E participa também desse Hora do Voto o jornalista Vinícius Torres Freire, comentarista de economia do Jornal da Gazeta, a quem também agradeço, Vinícius. Muito obrigada por integrar a nossa bancada. Muito bem, começando. Henrique Meirelles, as pesquisas de preferência de votos mostram que o seu nome oscila entre 1% e 3%. E aí a indagação de que explicação você encontra para não ter deslanchado ainda o seu nome na preferência de voto, considerando toda a visibilidade que você tem por sua atuação, como eu acabei de mencionar na abertura do Hora do Voto, no setor privado e também na vida pública do país, e inclusive como deputado federal pelo estado de Goiás. O que acontece que ainda não deslanchou a sua candidatura? A candidatura já deslanchou. Tanto isso é verdade que aquelas pessoas que declaram em pesquisas que têm conhecimento suficiente para definir se de fato teriam condições de escolher votar em mim ou não, é um número muito pequeno de pessoas, porque apesar dessa visibilidade, o fato é que o Ministério da Fazenda é pouco conhecido no Brasil. Um número de brasileiros, menos de 1/5 da população, sabe exatamente o que faz o ministro da Fazenda, ou muito menos relaciona o crescimento agora, ou mesmo quando eu era presidente do Banco Central, o grande crescimento que o Brasil teve naqueles anos, com o meu trabalho específico. Mas uma vez que tomam conhecimento disso, a intenção de voto é muito grande. É algo que asseguraria praticamente a nossa ida ao segundo turno, segundo todas as pesquisas mais específicas que temos feito. Além do mais, a pesquisa mais recente, divulgada hoje, já mostra um salto nas intenções de voto, saltando de 1% para 3% no cenário em que o Lula não é candidato, que é o cenário mais provável. Portanto, a divulgação devagar já mostra um grande salto na pesquisa. E, no momento em que o programa de televisão, na programação eleitoral de setembro, puder mostrar exatamente, levar aos eleitores a informação do que eu já fiz no Banco Central, na Fazenda, o que isso gerou de crescimento do emprego, da renda das pessoas, a minha convicção é que teremos condições, sim, de ter uma vitória consagradora em outubro. Como desdobramento dessa questão, várias analistas políticos, eles entendem que o nome de Henrique Meirelles carrega dois estigmas pesados. O de ser, um deles, eles estão chamando de fardo de ter sido ministro da Fazenda do governo Temer. E o outro, eles apontam como sendo um trunfo, por ter sido presidente do Banco Central no tempo dos dois governos do presidente Lula. Qual dessas qualificações, fardo ou trunfo, podem alavancar ou entravar a candidatura de Henrique Meirelles? Eu sou o candidato do Brasil, eu sou o candidato do emprego e da renda. E eu apresento os resultados que eu apresentei no comando da economia, seja no Banco Central,
no governo do Lula. Quando eu fiquei 8 anos, aí os resultados puderam ser apresentados, fazer efeito. Um grande número de brasileiros saiu das rendas mais baixas e passou a fazer parte da classe média. E agora, no governo Temer, nós retiramos o Brasil da maior recessão da história do país e o país já voltou a crescer. Tem muito a ser feito. O desemprego enorme era o que prevalecia no Brasil, portanto, é apenas o início e por isso coloquei o meu nome à disposição do partido como candidato a presidente da República. O senhor é o candidato que é o principal defensor da política econômica do governo. Temer, na verdade, formulador dela, em boa parte formulador dela. O senhor está dizendo que realmente o país saiu da recessão profunda para um crescimento de 1% no ano passado. Agora, para a vida comum, o senhor é o ministro de um governo em que o crescimento é tão pequeno que é quase estagnação per capita e que as pessoas não sentem a diferença dessa política na vida delas no dia a dia. O senhor é o ministro de um governo que dizia que o crescimento seria mais ou menos 2,5% esse ano e que vai ser 1,5% e tanto. Então, as pessoas podem olhar e dizer assim, o que esse ministro que formulou essa política econômica vai ser como presidente? Quer dizer, o que deu errado, o que ele vai fazer diferente para as coisas não continuarem tão ruins como estão? É simples, basta dizer a verdade. E a verdade é que o Brasil estava caindo, estava em colapso. A economia caiu 3,5%. No ano de 2016. Quando nós assumimos, ela tinha caído quase 5% em 12 meses, em maio de 2016, quando eu assumi. Portanto, é simplesmente mostrar que saiu de menos 3,5% e foi para mais 1%. Já foi um salto importante. O crescimento do último trimestre de 17, comparado com o último de 16, foi mais de 2%. Agora, por que essa retomada não continuou no mesmo ritmo? Muito simples. As propostas irresponsáveis de alguns candidatos que propõem voltar às políticas do governo anterior que jogou o Brasil na recessão ou propõem conflito entre brasileiros e propõem discriminação de mulheres, por exemplo, que segundo um candidato deveria ganhar menos do que os homens, esse tipo de coisa. Isso as pessoas se preocupam e sejam consumidores que adiam a compra, por exemplo, de bens duráveis, que poderiam gerar financiamento e a pessoa não sabe como estará a sua situação pessoal o ano que vem, ou empresas que adiam os investimentos aguardando a eleição. Portanto, é muito importante que o resultado da eleição seja favorável. E esse resultado de pesquisa, quando começa a mostrar o crescimento da minha candidatura, isso aí vai reforçar devagar, cada vez mais, essa retomada da confiança da economia. Agora, o que foi feito está certo. Agora, quando o país está em colapso, a economia caindo, você reverte e isso vai precisar de tempo. Não se constrói em 2 anos o que se destruiu em vários anos. E quando eu tive tempo no governo do Lula, 8 anos, os resultados foram excepcionais e ficaram claros para a população. Por isso, é meramente uma questão de mostrar o que nós fizemos agora, tirando o país do fundo do poço e começando a crescer. E tudo aquilo que fiz no governo do Lula, que são resultados conhecidos, tudo isso tem um impacto enorme e o eleitor reconhece isso. Um dos motivos pelos quais se diz que o crescimento nos deslanchou foi a falta de reforma da Previdência. Essencialmente, dentre as reformas, essa que prejudicou mais a confiança e a retomada. Supondo que seja verdade, o senhor é o defensor desse programa que tem reforma da Previdência. A reforma da Previdência é desaprovada entre pelo menos metade ou até 2/3 do eleitorado, mostram as pesquisas do último ano. O senhor vai chegar na campanha dizendo que o senhor é a favor da reforma da Previdência, tal como foi defendido no governo Temer, ou alguma coisa desse jeito? O senhor vai dizer claramente isso na campanha? Porque os outros candidatos estão tentando deixar esse assunto de lado. E o senhor vai dizer o que para as pessoas? Vai ter reforma da Previdência e aceitem ou não vai ter nada em troca, ou você vai propor algum programa que inclua essa reforma e alguma coisa socialmente mais justa que as pessoas estão esperando, sei lá qual seja, né? A principal razão pela qual a economia, digamos, estabilizou no primeiro momento e o crescimento esse ano, apesar de positivo, não é a recessão não, ele vai crescer, mas crescer menos do que é o ritmo que ele entrou no começo do ano. Isso não é resultado da Previdência, isso é resultado das propostas irresponsáveis de alguns candidatos que estão, por enquanto, bem nas pesquisas. É este o problema, é este o que gerou
uma certa preocupação dos agentes econômicos. Então, é muito importante isso. Agora, no que diz respeito à Previdência, mais uma vez, é uma questão de explicar para o eleitor que hoje a grande maioria das pessoas que ganham menos não conseguem ter 35 anos com carteira assinada. Portanto, se aposentam já por idade, com 65. Com a reforma da Previdência, vão se aposentar com 55 anos. Essa é a primeira coisa. Segundo, exatamente toda a injustiça que existe hoje das grandes e altas aposentadorias e etc. E terceiro, finalmente, as pessoas precisam ter noção e a informação de que, se não fizer a reforma da Previdência, nós podemos estar na situação da Grécia, onde o país quebrou, a Previdência quebrou e o governo começou a cortar o valor da aposentadoria, cortou 14 vezes. Isso não vai acontecer no Brasil, porque nós vamos trabalhar e esclarecer isso à população e cada vez mais, entendendo a população é favorável. Agora, Henrique Meirelles, há pouco você disse que é o candidato do emprego e da renda. E na sua campanha já se destaca o mote "Chama o Meirelles", Tá certo. que o coloca como solução, né, para as questões graves, as questões substantivas da vida do país. Esse mote "Chama o Meirelles", né, que sugere que Meirelles é a solução para os problemas, você não corre o risco de ser contraproducente por estar aí induzindo a ser visto como o salvador da pátria, o pai de santo que vai operar o milagre para resolver a vida do país? Esse lema do "Chama o Meirelles" surgiu espontaneamente. Isso não surgiu de marqueteiro ou sequer de pesquisa. Isso começou a circular por pessoas que conhecem a minha história, sabem o que eu fiz. E aí não é questão de ser salvador da pátria, é questão de alguém que já mostrou resultado. No Banco Central, quando eu passei 8 anos, o Brasil cresceu muito e gerou milhões de empregos e milhões de brasileiros, dezenas de milhões de brasileiros entraram na classe média. Quando as pessoas se lembram disso e dizem quem é que estava no Banco Central na época, que deu essa estabilidade que o Brasil cresceu, fala, essa pessoa de fato tem resultado para mostrar. E a mesma coisa agora, quando eu entrei no Ministério da Fazenda, a economia mergulhando e estabilizou. Fala, não é o ideal, precisamos trabalhar muito ainda. Claro, é verdade, você não constrói em 2 anos aquilo que destruíram em vários anos. Agora, as pessoas sabendo disso, elas sabem que existe competência, seriedade, honestidade e experiência. E as pessoas, olhando toda a minha história, elas me dão essas atribuições. Ministro, o senhor está dizendo que isso teve um papel relevante no Banco Central e que daqueles tempos dos 8 anos do governo Lula, o país cresceu, teve aumento da classe média e tal. Ou o senhor está dizendo que o senhor foi o responsável integral ou maior por isso, ou o senhor está dizendo que o governo Lula foi bom? Eu estou dizendo que naquele governo nós estabelecemos a inflação, estabilizamos a inflação, a economia começou a crescer, construímos reservas para o país, aumentamos a resistência às crises internacionais e, em consequência, o país cresceu muito. Agora, tem um ponto importante, o Lula acertou numa coisa, sim. Ele chamou o Meirelles. Não, ele chamou o Meirelles. Ele não só me convidou, como respeitou a minha independência na gestão do Banco Central, de acordo com o nosso acordo e, portanto, isso funcionou muito bem. Bom, o senhor falando dessa forma com tanta simpatia a respeito do Lula, considerando a sua experiência na vida pública do país, com 2 presidentes da República de perfis de personalidade tão diferentes, com quem Henrique Meirelles se identifica mais? Com Lula ou Michel Temer? Eu me identifico com a minha história, com o meu trabalho. São características completamente diferentes. Um deles ficou 8 anos no poder, o país cresceu muito e geramos resultados, inclusive de arrecadação, de aumento de arrecadação com o crescimento que permitiu a criação do Bolsa Família também e a criação de todos esses programas sociais, além do aumento de emprego. Agora, fizemos reformas importantes nesse governo, com o presidente Temer, aprovamos a reforma trabalhista, que é muito importante, mais do que parece na inflação baixa
e no fato de que o Banco Central está podendo manter os juros baixos. A reforma trabalhista foi fundamental. O teto de gastos que restabeleceu a confiança na economia brasileira foi um trabalho conjunto deste governo. Portanto, eu não trabalho para governos, eu trabalho para o Brasil. Bom, já que eu mencionei Michel Temer e Lula, no MDB, muitos líderes têm comentado e falam com a gente sobre isso, uma preocupação sobre a presença de Michel Temer na sua candidatura e ela sendo confirmada na convenção. Eles falam mais frequentemente sobre isso e tem quem entenda, inclusive, que Temer deva ficar afastado da sua campanha porque a presença dele o induziria a cometer suicídio político. O senhor quer Temer no seu palanque? Quer dizer, não é mais palanque, mas na televisão, ao seu lado, alavancando ou pretendendo alavancar a sua candidatura? Eu quero o apoio de todos aqueles que queiram levar a sua mensagem, inclusive o seu apoio, inclusive o apoio do Vinícius. Todos aqueles que estiverem dispostos a apoiar, a mostrar, eu receberei de braços abertos, como eu disse, porque eu trabalho pelo Brasil e tenho resultados concretos para mostrar. E é isso que é importante e a população é sábia. A população não entra em rótulo como parece e muitos acreditam. A população sabe e a população acredita em resultado. Isso é o que interessa. Mas, ministro, a minha popularidade praticamente deve ser maior que a do presidente Temer. Isso não incomoda. O presidente Temer tem 7% de positivo. E realmente o senhor vai levar o presidente Temer para o palanque? O senhor é capaz de dizer isso para a câmera? Olha, eu vou levar o presidente Temer para o palanque como qualquer outro apoio, como o da Maria Lídia e o meu. Certamente. Como se o Lula quiser apoiar, também levaria para o palanque. Como qualquer outro candidato, um desses que estiver desistindo aí, quem quiser apoiar também será bem-vindo. Vamos unir todos os brasileiros, não vamos dividir. Temos que unir, trabalhar e ir para frente. Nem para a extrema-direita, nem para a extrema-esquerda. Vamos para frente, vamos crescer, gerar emprego, renda, saúde, educação e segurança para o brasileiro. Por falar em divisão, o senhor está falando muito em união, agora, o senhor falou agora mesmo de divisões. O senhor disse que tem 2 candidatos, pelo menos, que estão criando turbulência suficiente para prejudicar o crescimento da economia brasileira, e um deles defende, aliás, eu não sei bem qual defende o pagamento de salários maiores para homens que mulheres. Quem é esse candidato que defende? O candidato Bolsonaro defendeu já isso, dizendo que ele acha que porque como mulher fica grávida, precisa ter filho, etc., ele acha que os homens devem ganhar mais. A opinião dele, não estou aqui discutindo, estou apenas apontando isso. As mulheres não gostam, com razão, dessa observação. Eu observo que na sua campanha o tom crítico recai sobre Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, um pouco sobre Marina Silva. Em relação a Geraldo Alckmin, o senhor parece que o poupa. O que indicador é esse? É um indicador de que o senhor possa desistir e o MDB passe a apoiar Geraldo Alckmin? Muito pelo contrário. É um indicador de que eu espero e conto com o apoio do PSDB no segundo turno da eleição. Vamos estar juntos. E o senhor poupa Alckmin por isso, para ganhar esse apoio? Não, eu simplesmente hoje estou vendo aqueles e mostrando a preocupação dos brasileiros com candidatos da extrema, seja extrema-direita, seja extrema-esquerda, essa divisão. E no caso do PSDB, terei grande satisfação e grande honra de ter o apoio do PSDB no segundo turno. Ministro, essa semana o Congresso liberou praticamente aumento e reajuste de servidor e contratação de servidor, deu um monte de favor fiscal. Eu fiz uma lista de favores para vários clientes. A conta vai ser grande. Praticamente nenhum candidato, eu não vi nenhum candidato relevante sair e criticar abertamente o Congresso, até porque está todo mundo fazendo aliança e caçando um minuto para propaganda de TV. O que o senhor tem a dizer sobre essas votações dessa semana que aumentaram a conta fiscal e quebraram um pouco mais o governo para o ano que vem? Nós devemos aguardar como exatamente vão ser concluídas essas votações. E a minha posição, ministro, como o ministro está fazendo, foi muito clara. Eu aprovei, propus e consegui a aprovação no Congresso Nacional do teto de gastos. Aliás, quando eu propus isso, muitos eram céticos, diziam,
vai ser impossível. Como o parlamentar vai votar contra o seu próprio interesse, limitar a sua capacidade de gastar? Ouvi isso no mundo inteiro. Foi aprovado o teto de gastos, limitou pela Constituição o crescimento das despesas públicas. A mesma coisa a reforma trabalhista, etc. E, em consequência, depois que eu tomar posse, com um mandato forte, eleito presidente da República, eu tenho certeza que nós vamos aprovar as reformas fundamentais e manter a trajetória que eu já mantive, controlar as despesas e gerar crescimento para o país. Agora, pensando numa atitude de presidente ou mesmo agora para o debate nacional, o senhor não vai sair a campo, o senhor como defensor do teto, defensor da austeridade, o senhor não vai sair e dizer, olha, população brasileira, o Congresso acaba de aprovar medidas que estouram a capacidade de gasto do governo brasileiro. Quer dizer, o senhor pode dizer, eu se fosse presidente vetava isso. Algumas medidas, inclusive, podem ser vetadas. Vamos aguardar cada proposta e temos que olhar também o fato de que o teto de gastos ele já existe, ele prevalece, ele está na Constituição. Então, não vai se estourar o teto de gastos. Inclusive, se estourar, o ajuste é automático. Foi exatamente o que eu já fiz. Não é uma palavra, vou fazer, vou acontecer. Não. Não é falatório de eleição, não. Propusemos, foi aprovado, está na Constituição. Portanto, isto prevalece e, havendo a violação do teto, existe um programa de correção automática e isso já está em vigor, portanto, isto vai acontecer. Seria perigosíssimo se o teto fosse revogado. O que não aconteceu, ele está lá e será cumprido. Bom, Henrique Meirelles, eu observo, né, que você fala com muito orgulho, né, da sua atuação em todas as áreas, tanto no setor privado como na vida pública, em que teve posições de destaque. E fala sobre isso. Eu fiz, né, com esse tom de orgulho, e que não é basófia de campanha, não, etc. Bom, mas eu quero perguntar sobre, dentre as coisas, entre os lugares onde o senhor trabalhou, a sua ligação com o grupo JIF, que é controlador do frigorífico JBS, dos irmãos Batista, Joesley e Wesley, que estão às voltas com a justiça, em função de gravíssimas denúncias de corrupção. Quero saber se lama respinga. Aliás, lama respinga. Eu quero saber o quanto essa relação que o senhor teve com essas pessoas, com esse grupo, essa lama pode respingar na sua candidatura e comprometê-la? Nada, zero. A minha carreira é inquestionável. Tudo isso já foi devidamente esmiuçado, especulado. Você não é a primeira pessoa a tentar se agarrar nesse negócio. Não estou me agarrando, eu estou perguntando. Então, eu estou respondendo a sua pergunta. Isto já foi exaustivamente analisado, exaustivamente investigado. Não existe absolutamente nada e nenhum risco. Por quê? Naquele período, eu fui presidente do conselho, essa foi a minha função principal, do Lazar, que é um dos maiores bancos de investimento do mundo e de reputação inquestionável. Eu fiz um trabalho de orientação da criação da plataforma digital de um banco. E isso aí foi muito bem sucedida. E, além do mais, enfatizar que a minha grande carreira, a carreira no setor privado, que durou quase 30 anos, foi no Banco de Boston, onde eu cheguei a presidente mundial, uma empresa de reputação também inquestionável. Em resumo, tudo isso já foi totalmente investigado, avaliado e não há a menor relação ou menor respingo de absolutamente nada. Tanto que não existe processo, não existe acusação, não existe nada. A minha carreira é inquestionável em todos os aspectos, inclusive nesse período, como presidente do Lazar, como membro do conselho do Lloyd's of London, instituição bicentenária, da KKR, que é a maior empresa de investimentos do mundo. Resumo, nesta época, como em outras, eu me distingui por uma atuação concreta, direta, objetiva, inquestionável e com resultados concretos. Mas mais importante, o que eu fiz pelo Brasil, no Banco Central, no Ministério da Fazenda, gerando emprego e gerando renda. Ministro, além de preocupação com o emprego e esse horror econômico em geral, a principal preocupação das pessoas é saúde. O governo federal
basicamente, fora os programas nacionais, ele se ocupa de distribuir dinheiro. Ele não faz programas de saúde muito específicos na ponta. E o dinheiro vai estar curto e não vai poder crescer porque tem o teto de gastos e as outras despesas estão comendo o que se poderia dar para a saúde. O que dá para fazer? O que o senhor poderia dizer assim, de muito concreto, o que o senhor pode fazer pela saúde com essa limitação de dinheiro e no próximo governo? Uma coisa importante a ser esclarecida é que na emenda constitucional que criou o teto, não foi criado teto para a saúde, foi criado piso para a saúde. Não pode baixar de um certo valor. E, com a aprovação das reformas, principalmente da Previdência, cria espaço para aumentar, sim, os investimentos em saúde e segurança, por exemplo. É a primeira coisa que é muito importante. E depois existem projetos que podem garantir uma eficiência muito maior do sistema de saúde do que se faz hoje. Por exemplo, a informatização não só do SUS, mas todo o atendimento de saúde, ligação de pequenas unidades, hospitais, postos de saúde e tendo acesso às pequenas unidades, aos dados dos grandes hospitais, mandar exames para serem feitos, etc. Existe, sim, condições de melhor administração e de aumento destes gastos com saúde, com diminuição das despesas correntes, principalmente dessas despesas de benefício. A saúde é fundamental, a saúde será objeto de investimento. Depois, com o crescimento do país, vai se aumentar o crescimento da receita dos estados e dos municípios. Isso permite que os estados também propiciem o melhor atendimento da saúde. Isso é que é importante. E isto é o que vai acontecer. Por quê? Quando o país cresce, todos ganham. As pessoas ganham emprego, os municípios têm maior arrecadação, os estados têm mais arrecadação e o governo federal terá condições de baixar a sua dívida, crescer e lá na frente poder sim continuar com as reformas fundamentais, aumentando o gasto em saúde e nos demais itens fundamentais para a população. Voltando para a administração da saúde, o senhor é a favor do fim dos abatimentos com despesa privada em saúde e educação no imposto de renda, que é um subsídio para a classe média alta para cima? Olha, o que a pessoa gasta com saúde, com algumas despesas de educação, por exemplo, são importantes. Eu acho que não deve ser penalizado. O que você deve também observar é que, durante o período em que eu estive no Ministério da Fazenda, por exemplo, as tabelas do imposto de renda não aumentaram, o que significa que esta classe média não foi beneficiada. Inclusive, a tributação, na realidade, aumentou de forma devagar. Segundo, fizemos uma proposta importante de tributação dos fundos exclusivos, que é onde aqueles que têm maior patrimônio apresentam ou aplicam os seus recursos. E isto é também algo que tem um grande efeito distributivo. Portanto, concluindo, o importante é fazer com que as pessoas tenham condições, sim, de ter um bom atendimento e, mais importante ainda, que possam contribuir para a saúde, contribuindo com seus pagamentos de impostos, que é importante, com o crescimento do país e com o governo tendo condições de investir na saúde pública. Isso é que é fundamental e propiciar uma qualidade maior para todos. É interessante que a gente sempre sabe muito sobre Henrique Meirelles, né, nessa questão da economia e algumas outras questões que envolvem profundamente a vida do cidadão brasileiro, sabe-se pouco. Então, eu gostaria agora, sobre 3 questões que são muito polêmicas, ouvi-lo. A primeira delas é a questão da descriminalização do aborto no Brasil. Qual é a sua posição? Eu sou favorável à vida. Agora, temos que respeitar a lei. Isso é algo para ser regulado, as condições especiais, onde é permitido, deve ser permitido legalmente o aborto e atendimento pela rede pública. Em condições especiais apenas? Não deve estar, na minha opinião, é uma questão de opinião, não acredito que deveria ser usado como um método preferível
preferido anticoncepcional. Eu acho que existem mecanismos muito mais eficientes e melhores para isso, inclusive para não arriscar a vida das mulheres, né? Também. Agora, o importante é que, se para isso tem uma regulação e que seja respeitada. Agora, eu respeito o direito das igrejas de pregar para os seus fiéis, para aqueles que são membros das igrejas, que respeitem os seus valores e tomem as suas providências. Agora, eu acho que não compete ao Estado intervir. O Estado tem que regular condições onde é proibido, por inclusive colocar em risco a vida das pessoas e em situações em que justifique-se, de fato, que possa ser executado por uma questão de direito individual. Então, o seu governo não vai propor uma legislação no sentido de permitir aborto até 12 semanas, como é mais ou menos comum pelo mundo, que é o prazo mais normal? Tudo aquilo que for dentro de experiências mundiais comprovadas e bem-sucedidas obterá o meu apoio, mas respeito a decisão e a convicção das igrejas de pregar que os seus fiéis, aqueles que participam da igreja, os membros da igreja, sigam a sua orientação e sigam os seus valores. Isso é fundamental, porque muitos são contra isso. Não, eu acho que todos têm o direito, é uma liberdade individual. Bom, eu peço licença a ambos. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Eu havia dito que havia 3 questões, já não vou fazer as 3 questões, porque o tempo está voando. Mas eu deixo aqui a segunda delas, que envolve a questão de descriminalização. No caso, quando voltarmos desse intervalo, eu quero ouvi-lo. Qual é sua posição sobre a descriminalização do uso da droga no Brasil? Em poucos minutos estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com Hora do Voto, que hoje entrevista Henrique Meirelles, pré-candidato à presidência da República pelo MDB. E como eu havia deixado, a pergunta é sobre a descriminalização do uso da droga no Brasil. Henrique Meirelles, é a favor? Eu sou contra o uso de drogas. Agora, o que eu deixei claro é que não acho que, no caso da maconha, o usuário, os jovens usuários ou pessoas já maduras, sejam colocados na prisão. Porque eles vão sair de lá muito pior. Muitos deles saem de lá, inclusive bandidos. O sistema prisional brasileiro está sobrecarregado. Não é possível. Então, não se pode pegar um jovem que cometeu um erro, está fumando maconha, por exemplo, nesse caso específico, colocá-lo na prisão e ele vai sair de lá muito pior do que entrou e com uma posição ainda pior em relação à sociedade como um todo, a sua capacidade de ser um bom cidadão ou uma boa cidadã. Agora, na questão do tráfego, isso é outra história. Policiamento de fronteiras, tratados sérios com os países vizinhos, visando não permitir que joguem o problema para o Brasil, como inclusive já foi feito entre outras nações, tudo isso é fundamental. E usar os programas bem-sucedidos de ONGs ou mesmo de igrejas e outros dentro de um trabalho de educação e de recuperação das pessoas. Finalmente, falando em educação, falamos pouco sobre educação aqui, é fundamental. Eu, numa reunião no Rio de Janeiro, recentemente, encontrei lá um cidadão que estava debatendo, um líder comunitário, nós estávamos numa reunião, num debate, e ele me contou a história de que ele tinha, de manhã, saindo da comunidade, tinha lá uma criança buscando dentro do lixo comida no fundo do lixo. Bom, essa criança, primeiro, está sem educação, sem comida e altamente sujeita a exatamente todo esse tipo de problema. E o que nós temos que fazer? Em primeiro lugar, aumentar a disponibilidade de Bolsa Família, para que essa criança, a sua família, possa lhe propiciar a alimentação. Segundo, educação, isso é fundamental. Quer dizer, a criança precisa ter educação,
precisa ter horário preenchido na escola, período integral em todos os níveis, de maneira a que ela possa estar ocupada e aprendendo. E, finalmente, ter emprego, para que as pessoas saiam, vão trabalhar e vão ter a oportunidade de ganhar a vida e ter um padrão de vida para si e para a família. Voltando para a maconha, ministro, o senhor disse que não é a favor de prisão de usuário. Agora, para tornar essa determinação muito mais clara, porque tem um monte de zonas sombrias, isso tem que propor alguma legislação dizendo assim, ó, o usuário não vai ser preso ou não vai ser preso em tais condições. O seu governo vai propor legislação no sentido de delimitar muito bem o que é um usuário e que ele pode usar maconha? Não é necessário apresentar uma lei que já existe. É uma lei de 2006. Com um monte de zonas cinzentas, Não, tanto que um monte de gente é presa. Fica. Não, é diferente. Eu não estou discutindo situações onde possa haver uma violação da lei. Muitas vezes se discute a questão de pessoas que podem ter sido, são usuários, mas que foram presos e isso foi caracterizado como tráfico e etc. A lei é clara. A lei veda a prisão de usuário. E, portanto, essa lei tem que ser implementada. Eu sou favorável à implantação da lei. Eu sou favorável a que a legislação seja cumprida e não temos essa tempestade de leis que muitas vezes se tem a tentação de fazer uma lei para reforçar uma lei ou fazer uma lei porque a lei não está sendo cumprida. Nós temos que fazer a lei ser cumprida e, a partir daí, a vida fica melhor e mais simples para todos. Bom, agora sobre campanha, alianças, eu queria voltar isso no pouco tempo que dispomos, que é o seguinte, há muita articulação para a formação de alianças, ganho de tempo em TV para campanha, etc. E algumas definições já estão acontecendo. No chamado bloco de centro-direita, toda uma movimentação para que haja uma unidade de partidos em torno de um único nome que tenha chance de vitória e que os represente. Inclusive, nesse mesmo grupo já há uma desistência que é do candidato Flávio Rocha, do PRB, que aconteceu na sexta-feira. E eu quero ouvi-lo sobre essa questão. Os partidos devem ficar obstinados e manter candidatos próprios ou ter uma abertura no sentido de aderir a esta ideia de unidade? Tudo tem que ser feito às claras e decidido pelo eleitor. Acordos de bastidores ou artificiais não vão progredir muito. Por exemplo, no meu caso, eu tenho um nível de conhecimento muito baixo, nunca fui candidato a presidente, nunca fiquei na televisão como candidato a presidente em programação eleitoral, como vários dos adversários. E, portanto, com a intenção de voto relativamente baixa. No entanto, isso já começou a crescer forte e rápido. Por quê? Porque começou a haver um conhecimento das pessoas de que eu sou candidato. Isso é importante. A desistência de Flávio Rocha o favorece? Primeiro, eu gosto muito do Flávio Rocha, concordo com as suas ideias, acho um excelente líder e era um excelente candidato. Entendo, de fato, desistido, confirmando-se essa hipótese, certamente terei grande satisfação em conversar com o Flávio Rocha, assim como outros candidatos. Primeiro tem que confirmar isso. Eu não tenho essa informação ainda confirmada. Quando gravamos, é oficial. Então, eu convido, sim, o Flávio Rocha para conversar, não tem dúvida. Tenho grande satisfação, tenho amizade com ele e teremos grande satisfação em prosseguir, vendo até que ponto é possível fazer essa coordenação. Mas, como eu disse, tem que ser natural, não é uma coordenação artificial, não, é natural. Porque, inclusive, durante a própria campanha eleitoral, no momento em que começa a televisão, aí sim o eleitor começa a decidir, o eleitor é sábio. Ele começa a decidir, bom, esse aqui está subindo, vai ganhar, esse aqui tem uma boa história, eu gosto dele ou dela, e vamos, e começa ele, eleitor, ou ela, eleitora, fazer essa definição. Eu acho que vai haver, sim, uma consolidação. Agora, essa consolidação vai ser natural, não será artificial com acordo de bastidor. E eu tenho certeza
tenho segurança de que, sendo candidato de um partido grande, sólido, de presença nacional, com a minha história, nós teremos condições, sim, de ter várias alianças e, mais importante, aquilo que não for possível no primeiro turno, no segundo turno, certamente. Se a gente falou pouco de mulheres e negros aqui, o senhor é a favor de cotas? Sim. Eu pretendo criar o Ministério das Mulheres, num nome adequado, exatamente para garantir de que todas as políticas que favorecem a participação das mulheres no mercado de trabalho sejam definitivamente implementadas e que se criem condições para isso. Seja creche, etc., para permitir que a mãe possa deixar a criança aprendendo em segurança e trabalhar, e seja também para os negros. É muito importante isso, eu sempre acreditei nisso, inclusive na minha carreira, já fui até participante, criei programas muito importantes nisso, quando eu estava no exterior, mesmo quando eu estava no Brasil, eu criei, por exemplo, um programa na época para formação de bolsas, etc., para estudantes negros, não só secundário, como universitário, que foi muito bem sucedido. Eu acredito nisso e vamos implementar. Obrigado. Muito obrigada, Vinícius. Obrigada. E aqui termina a Hora do Voto, que hoje recebeu o pré-candidato do MDB à presidência da República, Henrique Meirelles. Mais uma vez agradeço a gentileza da sua presença, expondo suas ideias e projetos futuros. E eu agradeço a você que acompanhou esse momento de reflexão sobre questões substantivas da vida do nosso país. Muito bem, Vinícius, já agradeci a você, termino aqui e voltaremos no próximo domingo às 11 da noite, logo após o Mesa Redonda, quando o nosso convidado será Guilherme Boulos, pré-candidato à presidência pelo PSOL. Uma boa noite a todos.